presencial logo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses, do capítulo 1. Eu não vou ler todo o capítulo agora, mas vou discorrer no capítulo durante a palavra de hoje. Os textos de 13 a 20, versículos 13 até o 20, que diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E o apóstolo Paulo, ainda falando a respeito do seu trabalho, no versículo 23, diz: se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. E no verso 29, para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Glória a Deus por esse texto. Quero discorrer um pouco sobre esse capítulo. E sabe que Colossenses é uma carta especial, junto com Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e aos Colossenses. Tem muita coisa em comum, apesar de que em Colossenses há mais detalhes, há mais coisas. E Paulo está falando aqui do seu ministério, e é um pouco disso que eu quero me ater. Mas antes disso, eu quero contar uma história. Olavo Bilac foi procurado por uma pessoa que tinha uma propriedade rural. Ele disse: seu Olavo Bilac, faz para mim um anúncio de venda, porque eu quero vender minha propriedade, estou cansado de viver lá no sítio, na roça, estou querendo uma outra situação para mim. Pediria que o senhor fizesse o favor de me escrever um anúncio. E o Olavo Bilac fez um anúncio para ele, dizendo que estava à venda um lugar, um sítio, uma terra maravilhosa, com uma casa ampla, linda, casa de fazenda, casa de sítio, casa rural, mas muito linda. Era banhado por um riacho cristalino, de águas maravilhosas, saudáveis. As colinas pareciam um tapete, e ele colocou toda a sua poesia no seu anúncio. Passaram alguns dias, ele encontrou o proprietário do lugar e disse: então, já vendeu a propriedade? Ele disse: não, tirei de venda. Ele disse: mas por que você tirou de venda? Depois que o senhor escreveu o anúncio, foi que eu enxerguei o quanto é bonito o meu sítio, quanto é lindo aquilo que eu tenho e quero
desfrutar dele. Sabe qual é a mensagem disso? Que quando a gente enxerga algo mais sobre aquilo que a gente gosta, ou que aquilo que a gente vive, a gente se motiva a permanecer ou continuar desfrutando e encontrando real valor naquelas coisas, sejam materiais ou não. Da mesma forma, Paulo fala do seu ministério nesse texto, nessa epístola, de uma forma extraordinária. E nós sabemos por que Paulo é tão apaixonado pelo seu ministério nessa carta. Porque ele viu a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha sobre Jesus, é Ele a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou preeminência em outras versões, ou a supremacia, para que ele tenha o lugar mais elevado, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus! Quando a gente consegue ver esse Cristo, consegue ver essa glória, a majestade do Senhor, nosso ministério, nossa vida espiritual, as nossas batalhas, nossas dificuldades ficam muito pequenas, porque grande é a glória do Senhor. Amém. E em que a supremacia de Cristo motivou então o apóstolo Paulo no ministério? Primeiro, nos versículos de 3 a 8, nos mostra que através da supremacia de Cristo, nós somos capazes de ver as coisas com gratidão. E ele diz assim: graças te damos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós sempre, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, Paulo consegue perceber motivos de gratidão na vida dos irmãos, na vida da igreja, por causa da supremacia de Cristo. Jesus está operando, Jesus está manifestando seu poder e está frutificando na vida da sua igreja. Como diz o versículo no meio aqui dessa leitura, e já vai frutificando como também em vós. O que é que quais eram, na verdade, os motivos de gratidão? Paulo diz: porquanto ouvimos da vossa fé. Uma igreja que recebe o Evangelho e que opera sobre esta fé. E ele diz não só Evangelho, mas ele diz a verdade do Evangelho. Eles não estavam apenas no Evangelho, estavam na verdade do Evangelho. Muito mais profundo. Às vezes as pessoas gostam do Evangelho, leem o Evangelho, mas não se estabelecem na verdade do Evangelho.
E Paulo viu neles uma fé estabelecida na verdade do Evangelho. Também em Cristo Jesus, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Era uma igreja solidária, era uma igreja que tinha compaixão, uma igreja cheia de amor para com os irmãos. Não era uma igreja egoísta. Vivemos numa sociedade que as pessoas querem coisas só para elas, buscam as suas bênçãos, buscam os seus desejos, querem as suas metas, querem alcançar os seus projetos de vida, mas não pensa no próximo. E aqui Paulo diz que ele dava graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do amor que aqueles irmãos manifestavam para com todos os santos. Essa palavra, expressão, para com, amor para com os outros. Também, continuando, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Você pode perceber que Paulo aos Coríntios diz que existem 3 grandes virtudes: a fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor. E Paulo fala aos Colossenses que ele encontra motivo de gratidão na vida deles, porque ele encontra neles as 3 virtudes. Que privilégio encontrar em uma pessoa que você evangelizou, que você levou a conhecer a palavra da verdade do Evangelho, e encontrar depois 3 virtudes: fé, esperança e amor. Não pode haver fruto maior, ou pode, não vou dizer de outra forma, é muito elevado a frutificação de uma pessoa que produz esses 3 frutos. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Vocês imaginam o que é conhecer a graça de Deus? São pessoas que estão realmente dentro do propósito salvador de Cristo Jesus. Porque a graça de Deus é manifesta a nós através do Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para a nossa salvação. Eles eram convertidos, eram pessoas aliançadas, alinhadas, viviam na verdade do Evangelho. E diz aqui Paulo também: dou graças porque vocês aprenderam de Epáfras, que é nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Uma igreja tremendamente espiritual, uma igreja que ama a presença do Espírito Santo. Olha que motivos em que Paulo se motivou por causa da supremacia de Cristo. Segundo lugar, Paulo, por causa da supremacia de Cristo, se motivou para o ministério, foi motivado a orar com discernimento espiritual. Como é fácil orar pelas pessoas que frutificam. Como é fácil orar pelas pessoas que dão resposta ao Evangelho. Eu diria que nós temos um papel de orar sempre, abençoar sempre, sem acepção de pessoas. Desde que as pessoas busquem oração, nós queremos orar, nós devemos orar. Porém, aqueles que frutificam, aqueles que dão testemunho, que alinham a sua fé junto com a nossa oração, nos dão muito mais alegria. E essa é a verdade que Paulo diz o seguinte: por esta razão. Qual razão? A
A razão de tudo o que eu acabei de dizer, que ele dava graças, a fé, o amor, a esperança, a palavra da verdade, a graça que era conhecida por eles e o amor no Espírito Santo. Por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. O que é que Paulo orou e o que é que Paulo pediu? Primeiro, Paulo pediu a Deus pelos colossenses que eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade. Segundo, que eles fossem cheios de toda a sabedoria. Terceiro, que eles fossem cheios de toda a inteligência espiritual. Quarto, para que pudessem andar dignamente diante do Senhor. Quinto, que eles pudessem agradar a Deus em tudo. Sexto, que eles frutificassem em toda boa obra. Sétimo, que eles crescessem no conhecimento de Deus. Oitavo, que eles fossem corroborados. Corroborados, isto é, empoderados. Que eles fossem empoderados em toda a fortaleza, segundo a força da glória de Deus. Que eles fossem empoderados em toda a paciência. Que eles fossem empoderados em toda a longanimidade. E que eles fossem empoderados com alegria. Que coisa tremenda! Esses motivos de oração servem para nós termos um guia de oração para orar pelas pessoas que nós levamos a Cristo, que nós evangelizamos. Aqui fala de conhecimento da vontade de Deus, isto é, conhecimento espiritual, fala de sabedoria espiritual, fala de inteligência espiritual. Porque sabedoria, conhecimento e inteligência também existem as naturais. E existem até as animais e diabólicas. Mas Paulo não queria que eles fossem apenas inteligentes, que eles fossem apenas sábios, que tivessem apenas conhecimento, mas que tivessem o pleno conhecimento de Deus nas suas vidas. E ainda fossem empoderados. Essa palavra é muito atual. Corroborados é isso, é empoderado. Eles fossem empoderados em toda a força que vem de Deus. E fossem empoderados em toda a paciência, longanimidade e alegria. E também, nono, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Esse texto está registrado em Colossenses, do capítulo 1, de 9 a 12. Motivos que levou Paulo a estar muito feliz em abençoar a igreja de Colossos, por causa da supremacia de Cristo. Ele viu a glória e pôde, através da glória, se motivar a abençoar a igreja. Que coisa linda! Ele foi motivado a orar com discernimento espiritual. Façam esse conselho. Ore pelas pessoas, ore pelos irmãos, orem pelos os evangelizandos, orem pelos evangelizados, orem pelos agregados, orem pela família, buscando que eles conheçam mais a Deus de forma espiritual. Talvez seja redundante dizer conhecer a Deus espiritual, porque muita gente conhece a Deus na logia, e não no pneuma, não no espírito. E aqui há uma diferença. Paulo diz, conhecimento da sua vontade, de Deus, espiritual, em toda a sabedoria, que também arrasta para o espiritual, e a inteligência espiritual, de forma bem clara, o texto nos informa. Em que a supremacia de Cristo motivou o apóstolo Paulo no ministério? No fato dele ser capaz de avançar para o ministério, mesmo com preço elevado.
Ele diz, a partir do versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós. Essa parte eu creio que faz muito mais sentido quando você vê a suprema grandeza de Cristo, a preeminência de Cristo, a elevação de Cristo, a plenitude de Cristo, e você está diante de padecimentos, sofrimentos e aflições. Isso parece nada diante da glória do Senhor. Ele diz: regozijo-me no que padeço por vós. Até igrejas que poderiam ser chamadas igreja da tribulação cristã, porque todo mundo assim: ore por mim, irmão, que eu vivo numa tribulação, ore por mim, porque eu estou tão atribulado. A tribulação na família, tribulação em todo lugar tem tribulação. Escuta, Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós. Tem preço, mas tem alegria, porque quem vê a glória de Deus sabe que o preço que se tem que pagar é muito leve, é muito suave, é quase nada diante da sua glória. E diz: e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Subiu o nível de padecimento. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Valeria a pena dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 11, e nos capítulos que falam das aflições, das perseguições, de tudo que Paulo passou. Ele diz: passou nudez, foi açoitado em praça pública, desceu num cesto, foi tido como morto, foi apedrejado, sofreu naufrágio, frio, nudez, fome, por amor do Evangelho. E ainda diz agora que, depois que ele vê a preeminência, a plenitude de Cristo, ele diz: regozijo-me no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo era tremendamente passional pela igreja. Ele ia às mais profundas paixões da sua vida e se deixava sangrar pela igreja do Senhor Jesus. Segundo do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Quem tem certeza do seu chamado, quem tem certeza de quem é ministro, ele fica firme. Que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ministério não é nosso, ministério é para convosco. Ministério é para cumprir a palavra de Deus. Isso é uma lição profunda. Isso às vezes exige de nós sairmos de nossa zona de conforto, sair de nossas sombras, de nossas tranquilidades, de nossas seguranças, e nos expor a situações novas e até com custo para a nossa vida. Terceiro, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Paulo viu o mistério, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que coisa tremenda! Quando a gente consegue enxergar isto, Cristo em vós, agora os gentios têm o mesmo privilégio, têm a mesma bênção, a porta dos céus abertas, para que em Cristo tenham a esperança da glória. Quinto, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria,
para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Se apresentar alguém discipulado já não é fácil, imagina perfeito. Se levar alguém a Cristo para reconhecer Cristo como Salvador, já tem o seu preço, as suas batalhas espirituais. Imagina levar a pessoa à plenitude em Cristo Jesus, ao crescimento completo. Isso tem preço, isso exige ministério dedicado. E é agora que eu quero falar sobre esse preço. E para isso também trabalho. Outra versão diz: para isso também me afadigo, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Vou colocar algumas palavrinhas aqui do grego que está nesse texto. E para isso também a palavra trabalho, também trabalho, me afadigo, é a palavra energeia. Para isso também eu dispenso muita energia. Para isso também eu dispenso toda a energia que Deus me concede. E aí ele diz: combatendo segundo a eficácia. Este combate aqui também é energel. Energeia, energel. Energeia é trabalho, energel combate. Segundo a sua dínamos, segundo o seu poder. Vamos traduzir dessa forma aqui, ó, transliterando e traduzindo. E para isso também me lanço de toda, dispenso toda a energia, uma energia que me leva a uma batalha poderosa, que Deus faz operar em mim grandemente ou poderosamente, como está no texto. Então, isso é o preço. Paulo está falando de preço. Regozijo-me agora no que padeço por vós, para que isto também, ou para isso também, me afadigo, uso de muita energia, e numa energia que opera segundo o poder, o dínamos de Deus, que está sendo realizado através de mim. Glória a Deus. Os ministros e os cristãos em geral precisam ser energizados com o poder de Deus, para que possa cumprir o seu chamado e possa levar aqueles a quem o Senhor tem lhes dado como parte do seu ministério, pessoas frutíferas na fé, no amor, na esperança, na verdade do Evangelho, no conhecimento da graça de Deus e no amor pelo Espírito. Mas também para que eles possam ser empoderados de toda a força, segundo a glória de Deus, toda a paciência, toda a longanimidade e toda a alegria, e dando graças ao Pai, sempre com gratidão. E também nos dando a força para nos regozijar no padecimento e cumprir o resto das aflições de Cristo. Eu acredito que nós vivemos a última geração da igreja. E a última geração da igreja vai pisar a cabeça da serpente. Amém. Vocês podem ler no capítulo 3 de Gênesis 15, 3, 15 de Gênesis, o filho da mulher, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, porém ela vai morder o seu calcanhar. Preparado para a mordida do capeta? Preparado para os padecimentos que isso pode causar?
nós temos a força que vem de Deus, nós estamos empoderados com a graça de Deus e nós estamos energizados num combate de força, num combate cuja força está operando em nós poderosamente. Não temos que ter medo, temor, porque estamos diante da supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, ele é a cabeça do corpo, a igreja é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que Deus te abençoe com esta palavra. Amém. Veja a glória de Deus e a sua vida vai mudar.